Olá pessoal, estamos de volta para as nossas aulas sobre o período intertestamentário. Eu sou o pastor Jorge Luiz e nós estamos estudando sobre esse período de 400 anos que marcou a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos estudando os reinos que influenciaram a história e o desenvolver do texto bíblico. Hoje vamos estudar o reino unido e o reino dividido. Estamos caminhando para adentrarmos de fato no período intertestamentário. Porém, é necessário que venhamos entender sobre esses impérios que influenciaram a história da Bíblia Sagrada. A história de Israel é marcada por momentos de glória e divisão. Nós vamos explorar o Reino Unido sob o comando de Saul, Davi e Salomão. 3 reis, dando um total de 120 anos. 40 anos do reinado de Saul, 40 anos do reinado de Davi e 40 anos do reinado de Salomão. O Reino Unido de Israel durou aproximadamente de 1050 a 931 a.C. Saul reinou de 1050 a 1010 a.C. Foi o primeiro rei de Israel. Começou bem, mas depois caiu em desobediência à palavra de Deus, pois não obedeceu à lei do Senhor. E por último, ele não esperou o profeta Samuel e tomou a posição de sacerdote que não lhe pertencia e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Dessa forma, Deus o rejeitou completamente, ao ponto de Deus usar o profeta Samuel e dizer: Deus rasgou o teu reino e o entregou nas mãos do teu companheiro, a saber, Davi. O reinado de Saul teve uma duração de 40 anos. O segundo rei da história de Israel foi o rei Davi. 110 a 970 a.C., unificou Israel e conquistou Jerusalém. O rei Davi fez de Jerusalém a capital do seu reino. Ele conquistou o maior número de terras que Israel até hoje alcançou. Embora saibamos que é no milênio que Deus vai cumprir a sua palavra em questão da terra para com Israel, também somos informados pela Bíblia Sagrada que na época de Davi, Israel chegou no período áureo ou no seu apogeu em relação a conquistas das terras. Davi unificou as tribos, fez de Jerusalém a sua capital e preparou o reino para que seu filho Salomão viesse reinar em seu lugar. E assim como Saul, a duração total do reinado do rei Davi foi de aproximadamente 40 anos. O terceiro rei da história de Israel foi o rei Salomão, filho do rei Davi. Salomão desperta a atenção do Senhor, porque o Senhor perguntou o que ele queria. Pede-me o que quiseres, disse o Senhor. E ele, em vez de pedir dinheiro, riqueza, ele pediu sabedoria para liderar o povo de Deus. Isso agradou a Deus de tal forma que Deus o concedeu a sabedoria que ele pediu, mas também lhe deu grandes riquezas. O reinado de Salomão começa em 970 a 931 a.C. Ele é conhecido por sabedoria, riqueza e, claro, por edificar o templo de Jerusalém. Estamos falando do primeiro templo que foi edificado pelo próprio rei Salomão. Porém, como tudo tem começo, meio e fim, no final do reinado de Salomão, Deus levantou um profeta que comprou uma capa nova, foi até a direção de Salomão e rasgou a capa em 12 pedaços. Pasme os senhores, ele dividiu a capa em 12 pedaços, dando 10 pedaços da capa para Jeroboão e 2 pedaços só para o rei Salomão. E Deus falou, por intermédio do profeta, para o rei Salomão, dizendo: por amor a Davi, meu servo, é que você recebe essas 2 tribos. E é nesse momento que o reino é dividido. Observe que o Reino Unido teve um total de duração de 120 anos. 40 anos do rei Saul, 40 anos do rei Davi e 40 anos
sob a liderança do rei Salomão. Porém, o reino é dividido e agora ele vai ser conhecido como Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tem 10 tribos. O rei é Jeroboão. A capital do Reino do Norte é Samaria. O Reino do Sul é chamado de Judá e tem 2 tribos, ou 1 tribo e meia, assim como vocês queiram chamar, e a capital é Jerusalém. A partir de agora, nós vamos introduzir a história sobre esse período do reino dividido, sabendo que por um período de 120 anos, esse reino foi unido e Israel alcançou a sua glória e o seu apogeu. Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte tem como monarca principal o rei Jeroboão. É composto de 10 tribos e 9 dinastias. É importante também frisar que o Reino do Norte tem como capital Samaria e ele vai ser chamado de Israel. Enquanto isso, o Reino do Sul tem a sua capital em Jerusalém. Tem como monarca principal o rei Roboão. Ele tem a tribo de Benjamim e a grande tribo de Judá. Ele é conhecido como Judá, tribo da qual vai trazer à existência o rei Davi e o próprio Cristo. Por isso que é conhecido como Judá e ele tem uma dinastia. O Reino do Norte, a saber, Israel, tem os seguintes reis. Observe. Jeroboão, 937 a.C. Nadab, 915 a.C. Baasa, 914 a.C. Elã, 891 a.C. Zirim, 890 a.C. Orim, 890 a.C. Acabe, 876 a.C. Acasias, 856 a.C. Jeorão, ou Jorão, 854 a.C. E Jeú, 842 a.C. Joacás, 814 a.C. Joás, 797 a.C. Jeroboão II, 781 a.C. Zacarias, 741 a.C. Salum, 741 a.C. Manaém, 740 a.C. Pecalias, 737 a.C. Pecá, 736 a.C. e Oséias, 730 a.C. Estes foram os reis que reinaram nesse Reino do Norte, que a capital é Samaria e é conhecido como Israel. Em contrapartida, o Reino do Sul, conhecido como Judá, tem os seguintes reis: Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, Jeorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acaz, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jocás, Joaquim e Zacarias. Esses foram os reis do Reino do Sul, conhecido como Judá, e a sua capital é a cidade de Jerusalém. Depois de entendermos sobre o reino dividido, eu quero fazer menção da aula passada, quando falamos de Sargão II, o rei assírio que conquistou o Reino do Norte. Em aproximadamente 722 a.C., esse rei conquistou as 10 tribos de Israel, que tinha como sua capital a cidade de Samaria. A política desse rei é diferente da política de Nabucodonosor, pois o rei assírio vai levar metade do efetivo para a Assíria e vai trazer metade do efetivo para dentro da capital conquistada, Samaria, a saber, Israel. Com isso, houve a mistura de povos. E é por isso que quando abrimos as páginas do Novo Testamento, deparamos com o problema entre judeus e samaritanos. E isso acontece aqui. Com essa mistura, os judeus que voltaram do cativeiro babilônico não aceitavam esse samaritano, que era descendente de um assírio
com uma judia, ou vice-versa. Como o reino do norte tinha desobedecido a Deus através da idolatria, Deus permitiu que os assírios viessem e conquistassem o reino do norte. Na sequência, nós temos o cativeiro babilônico para o reino do sul. Da mesma forma que o reino do norte, Judá também começou a desobedecer a Deus. E a esperança da tribo de Judá estava no seguinte: vocês sabem que na divisão do reino, o templo ficou em Jerusalém. Por essa razão, eles achavam que, tendo o templo, jamais Deus permitiria que a nação que possuía a casa do Senhor na terra viesse ser saqueada. E eles se pegaram mais ao templo do que a Deus, esquecendo os princípios que Deus tinha estabelecido para com eles. E assim como foi com o reino do norte, Deus permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse e conquistasse a tribo de Judá. Nabucodonosor tinha uma política totalmente diferente do rei Sargão II. O rei Nabucodonosor levava príncipes, nobres e homens sábios. Deixava o restante do povo na cidade, levantava um rei fantoche e decretava que essa cidade tinha que trabalhar, enriquecer e, sem dúvida, pagar impostos para o grande império da época, a saber, a Babilônia. O rei Nabucodonosor usou 3 períodos de deportação. O primeiro, 606 a 605 a.C., o começo da dominação babilônica. Na segunda leva, em 597 a.C., temos a queda de Joaquim e a ascensão de Zedequias. E por último, temos a terceira leva, 586 a.C. O rei que reinava, o rei Zedequias, se levantou contra Nabucodonosor. O mesmo se irou, destruiu Jerusalém e destruiu também completamente o templo e levou os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia. A história dos reinos mostra o período da desobediência. Não devemos desobedecer a Deus. Deus nunca vai abandonar o seu povo, mesmo em tempos de crise. Porém, Deus se agrada daquele que guarda a sua palavra. Na próxima aula, vamos entender o Império Babilônico, a revelação do sonho de Daniel a Nabucodonosor, a queda da Babilônia e o surgimento do Império Medo-Persa. E se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, inscreve-se no canal e compartilhe com os seus amigos. E não se esqueçam, devemos obedecer à palavra do Senhor para que as bênçãos de Deus permaneçam sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus Cristo. Amém.